Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz em março e abril. Março foi um mês que eu li poucos livros. Eu ainda estava no clima de volta às aulas e tive 2 semanas de aulas e aí surgiu essa pandemia. As aulas foram suspensas, tudo muito confuso e eu acabei lendo muito pouco. Minha primeira leitura de março foi Como Dizer Adeus em Robô, da escritora Natalie Stanford. Pra mim, essa leitura foi muito arrastada, não fluía, eu pausei esse livro para ler outro, depois retornei para ele, o que já, deu uma quebrada assim no ritmo também. Mas é porque, pra mim, foi difícil ler esse livro. Esse livro aqui fala sobre a Beatrice, que é uma adolescente que já se mudou muitas vezes por conta do emprego do pai como professor universitário. E ela tá numa nova cidade, uma nova escola, né? E aí tem todas aquelas questões, assim, de se sentir excluído, de ser um ambiente novo. E aí ela acaba conhecendo um menino chamado Jonah, que ele sofre bullying na escola, ele é todo meio que esquisito, assim, né? E eles se encontram um no outro, assim, se tornam amigos. Eles têm uma paixão em comum, que é escutar programas de rádio. E esse livro, assim, ele trata de assuntos um pouco mais complexos, né, como bullying, o relacionamento, né, entre família, amizade, também fala um pouco sobre autoestima. Só que, assim, o livro, ele tem um tom muito melancólico, assim, que não é muito meu estilo, não, de livro. O final desse livro é bem diferente do que a gente tá acostumado, assim, né, não é clichê. Pra mim, essa leitura foi muito arrastada, não achei que foi algo que fluísse e tal. E eu não gostei muito, gente. Eu já dei 3 estrelas no Scooby, né? Porque não foi de todo, assim, horrível, sabe? Mas acho que algumas coisas, assim, ficaram um pouco chatas, sabe? Tinha partes do livro que eu gostava e tinha outras partes que eu, assim, não aguentava mais ler, sabe? Eu queria pular a página. Mas eu não pulei, tá? Tive que tirar a tiara porque tava machucando a minha cabeça. O segundo e último livro de março que eu li foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. E esse foi o livro que eu comecei a ler enquanto eu lia esse aqui, daí eu pausei esse, daí eu terminei esse, aí depois eu concluí esse. Não sei se deu pra entender. Esse livro aqui é um livro de autoajuda, mas eu achei ele diferente dos outros pela forma como o autor aborda as coisas. Eu achei a escrita dele um pouco assim informal, né? Aí parece que a gente tá tipo conversando, sabe? Então eu achei ele diferente assim pela forma como ele abordou, né, as questões. Esse livro basicamente fala sobre a gente não dar tanta importância para as coisas pequenas, se preocupar menos, e também aceitar que os problemas fazem parte da vida e entender que eles fazem parte do processo pra gente alcançar a felicidade. Mais ou menos isso. Eu acho que em alguns pontos o autor foi um pouco repetitivo e é por isso que eu dei 4 estrelas para esse livro no Scooby. Agora então vou passar para as leituras de abril. Em abril eu consegui ler um pouco mais, afinal estava em casa o tempo todo, né? E eu comecei o mês lendo Austenlândia. E eu não vou falar muito sobre esse livro, porque eu já falei sobre ele 2 vezes aqui nesse canal. Primeiro quando eu fiz uma resenha sobre ele, e depois quando eu gravei o vídeo da tag da quarentena. Então acho que você já tem bastante informação sobre ele, né? Não vou falar de novo aqui. Mas se vocês quiserem conferir, eu vou deixar aqui nos cards esses vídeos. Mas de qualquer forma, esse livro é um livro de romance que me surpreendeu muito. E eu dei 4 estrelas para ele no Scooby. A minha segunda leitura de abril foi Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E eu também já gravei uma resenha aqui no canal sobre ele e também mencionei ele no vídeo da tag da quarentena. Então eu também não vou falar muita coisa sobre ele, mas esse livro aqui é um clássico, né? E é uma história de aventura que eu amei demais. Esse foi o primeiro livro que eu li do autor, né? E eu já tô lendo outro dele e quero ler cada vez mais. Não preciso nem dizer, né, que eu dei 5 estrelas pra esse livro, né, gente? Agora, minha terceira leitura de abril foi Ser Feliz é Assim, da Jennifer E. Smith. Essa história começa quando a Ellie, uma menina do interior de uma cidade litorânea no Maine chamada Heinleigh, não sei se estou falando certo, ela recebe um e-mail de um desconhecido perguntando se ela pode cuidar do porco dele, um porco de estimação, né? E aí ela responde achando aquilo tudo muito curioso, assim, mas ela não sabe quem é, né, que enviou esse e-mail, né? E a pessoa também não percebeu que enviou o e-mail pra pessoa errada, né? Aí eles começam a conversar e tal, né?
Eles acho que conversam, se não me engano, eles mencionam aqui no livro, eles conversaram acho que por 3 meses dessa forma, sem saber quem era, né, um ou outro durante a conversa, né. É claro que algumas informações, dicas eram passadas assim, mas eles não falavam abertamente quem eles eram, né. Até que um set de filmagens vai pra cidade dela, né, eles vão gravar um romance lá com um ator super famoso, um astro do cinema. E esse astro do cinema não é nada mais, nada menos do que quem estava se correspondendo com a Ellie nos e-mails. E aí então começa um romance entre eles, ela não tem muita certeza se ela quer ficar com ele ou não. Ela é muito preocupada com os paparazzis, com as notícias, porque na verdade ela e a mãe dela escondem uma história assim polêmica no passado delas, um escândalo, né? Essa exposição que o Graham, que é o ator esse que eu falei pra vocês, essa exposição que ele pode trazer pra ela pode prejudicar ela e a mãe dela, né? Então, esse é o conflito da história. Mas esse aqui é um romance super, assim, água com açúcar, super legal, assim, que a gente lê rápido. Eu li muito rápido esse livro. Dei 5 estrelas pra ele no Scoob. Minha última leitura de abril foi O Presente do Meu Grande Amor. E como vocês podem ver, muitos autores escreveram esse livro, né? Porque na verdade é uma reunião de 12 contos com a temática do Natal. Esse livro tá aqui pra ser lido, ó, desde o ano passado, no final do ano. Eu queria ter lido ele, inclusive, na época do Natal, né, pra fazer uma leitura temática, mas acabei passando outras leituras na frente. Quem me levou a ler esse livro, na verdade, foi a autora que fez essa organização, né, reuniu todos esses autores aqui, que é a Stephanie Perkins. Eu gosto muito dos livros dela e, gente, eu gostei bastante desse livro. Tem muitos contos bonitos, assim, bem fofinhos. E tem vários escritores aqui que eu não conhecia, então foi uma ótima oportunidade para conhecer, né, mais gente, assim, desse gênero. Mas também teve contos que eu não gostei. Teve, acho que 2 ou 3, assim, que eu achei bem ruim, sabe? Mas é a minha opinião, né, não sei. E por conta disso, né, eu acabei dando 4 estrelas pra ele no Scoob, né, já que tinha aí alguns contos que eu não gostei. Não dava pra dar também 5 estrelas, sabe? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam. E agora eu quero saber, comenta aqui embaixo pra mim quais foram as últimas leituras que vocês fizeram. Um beijo e até o próximo!